Nayuta está se tornando a Makima? Linkzinho, tá? Bora ver essa pio. Tô curioso pra saber. Depois da finalização prévia no capítulo 98 da primeira parte do mangá de Chainsaw Man, a personagem Nayuta foi apresentada ao público. Uma boa personagem, tá? É claro que foi um personagem que já gerou um grande hype desde a primeira vez que ela apareceu, visto que por si só ela é o próprio demônio do controle, né? Porém sem as memórias, Foda. etc. E sem todo aquele lado meio maléfico da personagem da Makima. Assim, né? Ela é meio pirada. Igual a Makima, né? Talvez mais pirada que a própria Makima. Ela, em teoria, né, e a Makima seriam a mesma pessoa. Eu lembro que o pessoal ficou enchendo o saco. Ai, meu Deus, a parte 2 tá muito chata. A Nayuta não aparece nunca. Esqueceram dela. Ai, meu Deus. Deixa o Fujimas cozinhar, mano. O Fujimas tá cozinhando no fogo baixo. Mas, porém, eles deram meio que um reset no sistema. É, mas a verdade é que é assim, né? A Makima tudo bem, mas uma Makima criança... Criança, né? Já não gosto. Nela e começaram a menina do zero. A gente viu ela aparecendo pela primeira vez no capítulo 98, depois ela ficou bastante tempo sem aparecer, até alguns capítulos atrás. A reintrodução da Nayuta como personagem com certeza absoluta deu uma pequena pausa nas teorias que o público teve e também gerou um hype bacaninha pra participação dessa personagem e pro desenvolvimento dela em si. Foi justamente por conta disso que eu decidi fazer esse vídeo. É muito bonitinha, né? A relação do Denji com a Nayuta, cara. Eu gosto. O Denji trata ela como se fosse uma irmã mesmo, né? Quer pagar faculdade pra ela, quer que ela, né? Tenha uma vida legal. É muito fofo. Eu fico vendo um pessoal falar: ai, é muito esquisito o Fujimoto botar um homem pra viver com uma criança mulher. O que o Fujimoto quer dizer com isso? Gente, vocês também estão muito malvados da ideia, hein, gente? Vamos purificar um pouco a mente, né? Vamos pensar também. Tem um pessoal que quer, porra, cara, Twitter é chato pra caralho, né? Gente, vamos, né? Vamos desapegar, né? Tem uma galera que tem que se tratar, cara. Não dá. Aqui, comentando um pouco sobre a personagem, afinal de contas, vale destaque, né? A Makima era a minha personagem favorita da primeira parte de Chainsaw, e a Nayuta como sendo uma continuação espiritual dela. Mas assim, irreal é, né? Que irmão vai querer pagar a faculdade da irmã? Isso é muito real. Desculpa. Pra mim, faz com que a personagem tenha um potencial muito grande. Mas enfim, vamos falar sobre isso, né? Senta aí e vem comigo. O único Twitter legal é o Fujimoto fingindo ser a irmã dele e ele já foi cancelado por isso, tá? Fujima já foi cancelado por Eu isso. acho que já é interessante começar falando básico, por sinal, então pra quem me perguntar a minha opinião a respeito, o que eu achei do personagem da Nayuta e tal, eu adorei, cara, a personagem, principalmente a reintrodução dela, os pequenos detalhes que o Fujimoto sempre coloca e tal. Eu gostei muito de como ele colocou toda uma flertadinha, né, com as teorias do público, de que a Nayuta talvez fosse ser uma Makima 2.0. Fato. Olha como ela tem o cabelo igual da Makima, e ela aparece com a pose igualzinha da Makima, e aí ela Mas ela é meio pirada igual a Makima. até tem uma cara meio Só que a Makima é mais contida. séria, igualzinha. Só que aí depois, na realidade, era tudo bait e a Nayuta é tipo uma Power 2.0. A introdução da personagem, eu Calma. Calma, Linkzinho. Também não é bem assim, né? Eu entendi a pio, mas também não é bem assim, né? E belo frame isso aqui, hein? acho que ela deixa bem claro pra todo o pessoal do público, né, que todo o centro da Nayuta mudou completamente do que era a Makima, né? Ela tem algumas coisinhas ainda assim da Makima. É, mas isso é dito no mangá, né? O próprio caçador lá, esqueci o nome dele agora, ele prefere que a Nayuta fique com o Denji escondida do que ela seja pega pelo governo de novo, porque provavelmente ela seria criada pra ser uma nova Makima, né? Porque a Makima só se tornou isso por causa da criação que ela teve, né? Sim, o Kishibe, isso mesmo. Mas é praticamente outra pessoa. Os sonhos, objetivos, personalidade da personagem é tudo completamente diferente, cara. A Nayuta é equivalente a um outro lado da mesma moeda que a Makima era. A primeira aparição da Nayuta foi justamente ela tentando manipular todo um cenário para que o Denji não ficasse com a Asa e tal, porque ela acha que a Asa é uma pessoa perigosa. Então, em suma, ela estaria manipulando as coisas para proteger o Denji, enquanto a Makima manipulava as coisas pra machucar o Denji. Inclusive, vários destaques, eu achei muito fofinho ver Porque a Nayuta, ela vê o Denji como um irmãozão dela, né? O que é muito bonito também. Uma boa relação. que agora eles são meio que genuinamente uma família, sabe? A Nayuta virou, querendo ou não, meio que uma irmã mais nova, super protetora, sabe? O fato da Nayuta ter sido criada desde o início da sua infância com o Denji claramente afetou e muito a personalidade dela, tanto quanto a essência do personagem, né? Isso foi mostrado em vários detalhes nesse primeiro capítulo, como por exemplo, a própria questão dos cachorros, né? Isso era algo bem conectado com a Makima no primeiro arco, porque eles eram muito obedientes. Por exemplo, tem um paralelo que eu achei bem bacana, que nessa nova fase da Nayuta, por exemplo, os cachorros não são tão obedientes assim. Eles tentam roubar um pouquinho de comida da Nayuta, eles não ficam tão quietos assim quanto eles ficavam com a Makima, por exemplo. Talvez porque a Nayuta exerça
É porque a máquina dá medo também. menos habilidade de controle sobre eles ou alguma coisa do tipo, sabe? A própria forma de agir da Nayuta também é mais leve, apesar dela considerar a Asa como uma inimiga em potencial ou como uma ameaça pro Denji. Tinha um maluco no TikTok que falava que o Coringa ganhava no máquina. Que caralho, isso foi um debate, porra? Que isso? Coringa? O que tem a ver? A gente pode notar que ela ainda assim deixa a Asa ir embora, coisa que a Máquina, por exemplo, nunca teria feito. A Máquina provavelmente mataria uma ameaça que seria a forma mais fácil de se agir. E pra ser sincero, cara, a coisa que mais me chama a atenção em relação à personagem da Nayuta em si, não é nem a personalidade dela, é o que? Me fala. ou então a forma como ela e o Denji agora são uma família feliz e tudo mais, mas sim, principalmente, o potencial de crescimento bem maior que a personagem tem agora, né? Afinal de contas, a Máquina, ela era um vilão, então ela tinha sonhos, ela tinha objetivos, mas principalmente a Máquina tinha alguns defeitos, né? Que ficavam bem claros na primeira parte da história e que foram justamente o que fez com que a se pá, a Nayuta nem sabe que é um demônio, né? A Nayuta deve achar que é só uma pessoa com poderes especiais e foda. Máquina perdesse os objetivos dela na primeira parte da história. Por exemplo, a arrogância da Máquina. Esse é justamente um ponto que também foi trazido pra Nayuta. Pelo menos a gente consegue meio que pensar dessa forma, mas na Máquina ele era muito presente. Se a gente recapitular um pouco algumas coisas que aconteceram na primeira parte da história, fica um pouco mais claro. Máquina foi uma pessoa que propositalmente criou, né, e montou de forma bem artificial todas as relações que o Denji tinha na primeira parte da história. Exato. Ela fez com que o Aki fosse o melhor amigo do Denji. Ela fez com que a Power fosse a melhor amiga do Denji. Fato. Que eles se tornassem meio que um trio de irmãos, etc, etc. Ela tinha todo aquele grande plano de dar ao Denji várias coisas pra... Calma aí também, né, irmão? Calma aí, cara. Calma aí, do nada. Tu vai puxar essa pio? Eu sei que isso realmente iria acontecer em algum momento, mas tu não precisava relembrar disso, né? Do nada, cara. É um bom plano, inclusive. Depois tirar tudo dele e tal, e fazer com que ele fosse infeliz, pra controlar o Chainsaw Man, blá blá blá. Ela era tão certa de que tinha controle total daquela situação, que não imaginou que a relação dos personagens pudesse evoluir tão bem assim. Fato. E isso acabou sendo uma parte do que rolou, né, do que fez a ruína dela. Por exemplo, ela fez com que Power e Denji se tornassem grandes amigos e até irmãos, no entanto ela não imaginava que a Power se sacrificaria pra poder salvar o Denji, por exemplo. Verdade. E isso foi uma das coisas que gerou a derrota dela, afinal de contas, a própria serra elétrica, por exemplo, que derrotava a Máquina, era feita com o sangue da Power. A Máquina era tão arrogante, por sinal, que ela nem se importou em decorar o cheiro do Denji, por exemplo. Isso foi a parte principal. É verdade, isso é um fato. Foi isso que fez ela se fuder. Qual que fez com que ela tivesse uma derrota humilhante. Tem toda aquela questão de... O próprio Denji falou depois, né, que a Máquina nunca tinha se importado com o cheiro dele, só com o cheiro do Chainsaw Man, tudo por questão de arrogância. Se você for contar bem, isso eram duas fraquezas da Máquina, tanto a parte da arrogância dela em si, tanto quanto a parte dela não conseguir prever como é que funcionavam relações de verdade, né, e isso provavelmente era porque a própria Máquina não tinha relações de verdade com ninguém. A gente tem toda aquela questão de que o demônio do controle só conseguia ter relações com alguém controlando as pessoas, então ela podia fazer com que todo mundo amasse ela, só que de forma artificial. Sendo assim, a Máquina não entendia exatamente como é que funcionava uma relação de amor de verdade. É porque a Máquina, coitada, ela foi criada pra ser isso aí, né? O processo de socialização da Máquina é totalmente diferente do processo de socialização da Nayuta. E é por isso que a Nayuta não tá se tornando a Máquina e provavelmente não vai se tornar. A não ser que essa mudança venha a partir de alguma coisa interna, alguma coisa relacionada ao demônio do controle em si, que em algum momento tem que se tornar algo que vai controlar, que vai fazer isso, aquilo outro. Se bem que a Nayuta já tem essa parada de controlar e tudo mais. Mas pode ser que role um plot twist, sei lá, né? Mas eu acho muito difícil. Verdade. E justamente por isso ela não conseguiu prever que a Power, por exemplo, ia amar o Denji o suficiente pra se sacrificar por ele. Fato. Entre outras coisas. Essas duas fraquezas... A não ser que um Cavaleiro do Apocalipse mude ela, é verdade, isso pode acontecer também, né? É uma possibilidade, tá? Existe essa possibilidade. Ambas são quebradas agora em relação a Nayuta, né? A Nayuta já começa a sua história desde o início tendo o Denji como um irmão mais velho. Não é uma pessoa que ela necessariamente possa controlar pra fazer o que ela quer. Ela, por exemplo, tenta manipular toda aquela situação da Asa, no entanto o Denji se opõe àquilo e se coloca contra ela. Ou seja, a Nayuta já começou
o desenvolvimento de personagem desde o início, tendo uma pessoa que tá ali superior a ela, tendo um laço de verdade e agora sim entendendo como funcionam relações de verdade. Eu gosto disso porque a arrogância dela em certa parte também foi mantida. E acho que isso é uma coisa que dá pra se desenvolver bastante, principalmente porque a Nayuta em si tenta interferir na vida do Denji, mas por arrogância agora. Isso é bacana porque mostra um personagem um pouco mais humano. É meio engraçado até dizer personagem. Eu não acho que a Nayuta seja arrogante, cara. Ela só é birrenta, ela só é cabeça dura. Ela é egoísta, né? Ela quer o Denji só pra ela e tal. É uma irmã que controladora, super protetora é a palavra correta, né? Existe uma diferença entre arrogância e esse tipo de coisa. De mais humano, sendo que é um demônio, mas enfim. Acho que de todas as coisas que mais me impressionaram, cara, eu acho que da personagem da Nayuta, Ela é uma criança, né? Essa é a verdade. Criança, né? Já não gosto. o que eu menos esperava que acontecesse fosse que ela tivesse todos aqueles montes de sentimentos e que ela demonstrasse tanto o que ela sente de forma tão sincera assim. Eu não sei vocês, mas durante todo o começo do primeiro ato da história e tudo mais, eu juro pra vocês, eu sempre achei que o fato da Máquina sempre tá calma e com aquela cara de pastel dela de que não tá sentindo nada, fosse meio que uma coisa do demônio do controle. O fato dela estar sempre calma fosse uma parte da persona dela em si, e isso não ia mudar, mas aparentemente isso era só parte da personalidade da Máquina mesmo. Ela gostava de ser fria e calculista. Ah, ela é fria e flamenguista, né? O cabelo dela era vermelho. E a Nayuta só não é assim. É legal dar o destaque também Light Yagami da nova geração. bem pra falar sobre sonhos, visto que eles são uma coisa que move muito os personagens de Chainsaw Man. A própria Máquina, por exemplo, ela tinha todo um objetivo falso dentro do começo da primeira temporada, né? Onde ela queria controlar o Chainsaw Man pra poder apagar morte, fome, guerra e alcançar uma falsa paz e tudo mais. Sim. No entanto, o que ela realmente queria mesmo era o próprio Chainsaw Man, né? Ela era apaixonada pelo Chainsaw Man. Isso se manteve um pouco, pelo menos pelo que a gente consegue perceber da Nayuta. No último capítulo, inclusive, teve até uma página dela falando que queria ver o Chainsaw Man lutando e tal, mas não é aquela parada que a Máquina tinha, por sinal. É bacana de pensar e pegar... É o Denji que deve agora lutar, né? Eu acredito que a identidade do Denji vai ser revelada, né? Pra Asa agora, né? Porque a única forma de acabar com um demônio de um medo primordial é com o Denji lutando, desculpa. Porque é muito forte, né? Geralmente. Geralmente não. Eles são fortes pra caralho porque é primordial. Então é um bagulho muito forte. Ainda mais que é o da queda. Medo de cair. Tinha que ser da altura, né? Medo de altura. Queda é um nome muito ruim. Da queda. Tinha que ser da altura. Você não acha que queda é um nome ruim? Tipo, o demônio da queda. Ai, que medo. Tô com medo. Medo do demônio da queda. Ai, 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 ai. Né? Não passa esse medo. Tinha que ser da altura. A altura passa um medo legal. esses detalhes extras, porque a própria personagem da Nayuta Velhos têm medo de cair? já começa com esse sonho da Máquina realizado, né? O maior sonho do demônio do controle era ter uma família, era ter uma pessoa que abraçasse ela bastante, tal, e ela genuinamente já Tá, ok. Tem a queda colossal. Isso dá medo mesmo. começou essa segunda parte da história tendo esse sonho realizado. Ela tem o Denji agora, e mesmo que ela seja essa A lacraia é o quê? A lacraia é o quê? Não entendi. Eu vi a lacraia, mas eu não sei o que ela faz. Ela não faz parte do bicho da queda? É um bicho novo mesmo? irmã Eu pensei que fosse algo que ela invocou mais ali. nova, super Do poder dela, tá ligado? sonho realizado. Ela tem o Denji agora, e mesmo que ela seja essa irmã mais nova, super protetora, eu fico bem curioso pra saber pra que lado da história ela vai agora. Afinal de contas, ela não quer que o Denji tenha outros relacionamentos, mas isso vai acontecer, querendo ou não. Eu fiz um vídeo, acho que na semana retrasada ou passada, falando sobre a personagem da Asa, né? A nova protagonista. Bom vídeo, tá? Reagir aqui. Quem quiser ver, tá no card. A Asa Mitaka, todo o segundo arco de Chainsaw é sobre amor, é sobre essa parada de buscar amor, etc. Mitch, se um dia vier a BH e quiser lançar um tatu de anime, me chama no Insta, ******. Bom Insta, tá? A gente já sabe que o Denji nesse segundo arco, ele tá lutando como Chainsaw Man pra que as pessoas descubram que ele é o Chainsaw Man, porque aí ele vai ficar popular com as garotas e tal, ou seja, ele quer uma namorada. O Denji quer entrar em um relacionamento com alguém, e isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. O que exatamente isso vai desencadear no personagem da Nayuta quando isso rolar? Será que ela vai conseguir lidar bem com isso? Será? Ou será que ela vai ir pra um lado um pouquinho mais obscuro? Pô, já apareceu o demônio yokai? Ou ainda não?
em Chainsaw Man. Pô, isso é muito algo que apareceria em Chainsaw Man. Tá ligado? Porque lá no Japão os caras têm o de yokai, né? Mencionaram? Ah, então existe. Acho que... Não, yokai não é um demônio. Cara, ontem eu tava de madrugada vendo, tem um vídeo de 2 horas de um cara falando exatamente o que é um yokai. Eu achei muito foda, eu preciso ver esse vídeo. Mas é quase 3 horas de vídeo. Tipo, o gringo lá falando. Achei muito foda. Ah, então existe? Foda, foda. Puro das ideias. A gente sabe que ela ainda tem essa parte arrogante dela, entre outras coisas que precisam se desenvolver, e eu, genuinamente, gente, não acho que ela vá virar uma máquina 2.0. Eu sei que tem muita gente que tem essa teoria, e as pessoas querem muito que isso aconteça por alguma razão, mas, sei lá, eu acho que isso ia ser mó triste, na verdade. O próprio Denji agora tem a Nayuta como um personagem importante, como uma pessoa importante da família dele. Eu acho que ia ser super triste se ele tivesse que perder outra pessoa porque a Nayuta virou a máquina. Poxa vida, a Nayuta tá tão fofinha lá com o Denji, vivendo como irmãozinhos, então por que eles não podem só continuar assim? Verdade. Vivendo com o Denji. Por mim, a parte 2 de Chainsaw Man poderia ser um slice of life. O Denji curtindo a vida da escola com a Nayuta. Algo inocente, né? Algo bonito, fofo. Mas já vi que vai acabar em tragédia isso aí. E do jeito certo, eu acho que isso pode alcançar, cara, uma resposta bacana. E, sinceramente, espero que alcance. Mas enfim, queria saber também dos pensamentos de vocês, gente. E você? O que você achou do personagem da Nayuta? Gostei. Gostou da personalidade nova dela? Gostou das coisas? Personalidade nova não, né, meu querido? Porque a gente não conhecia ainda como é que ela era. A gente viu ela uma vez e depois nunca mais. Que foram apresentadas pra ela por enquanto? Ou achou ela Gostei. meio meh? Não esquece de colocar aí nos comentários, beleza? Obrigado por ter assistido até aqui. Outro excelente vídeo de Linkezin, tá? Linkezin tem feito vídeos muito bons, tá? Pô, sou fã dele, tá? Sou muito fã dele, cara. Bizarro. Adorei o vídeo, cara. Adorei. E se você é fã de Chainsaw Man, deixa aqui nos comentários a sua teoria pro que vai acontecer agora no mangá, né? O último capítulo que saiu. Tô ansioso pra saber. Vou ler cada uma das teorias, hein?